No vídeo de hoje eu tive a ideia de trazer pra vocês um conjuntinho, que é um tipo de roupa que tá usando bastante. Tá usando muito conjuntinhos de diversos tipos, com calça, com saia, com vários tipos de saia, vários tipos de blusa. E hoje eu resolvi trazer pra vocês esse conjuntinho muito legal. Eu escolhi pra vocês um tecido bem bonitinho, bem legal, que é esse xadrezinho que tem um barrado, pra dar um estilo assim meio romântico, meio vintage. E hoje nós vamos fazer a primeira parte desse vídeo, que é a blusinha, que na verdade é um cropped. Eu tô gostando muito desse tipo de cropped, que é bem retinho, e aí eu uso a saia bem alta e fica o cropped assim por cima, fica muito legal. E esse cropped nosso de hoje, ele tem a manguinha japonesa, então fica muito fácil de fazer. E o charme dele é essa gola que tem todo ao redor da blusa, que parece uma gola Peter Pan um pouco assimétrica, né? Ela é uma golinha bem fininha aqui, e aqui onde ela termina nós temos um lacinho que dá todo o charme. Esse cropped fica bem legal e o look que eu montei também eu gostei muito, achei que ficou muito bacana. Pra fazer toda a roupa eu usei tricoline, eu comprei 1,5 m mais ou menos essa tricoline. Ela é um pouco diferente porque ela tem um barrado na lateral e eu vou explicar pra vocês aí direitinho como é que eu fiz pra cortar. Mas não tem nada de complicado, é muito simples, eu tenho certeza que vocês vão conseguir costurar aí. Então é isso, vamos lá costurar então? Bom, gente, a tricoline que eu resolvi usar para fazer esse modelo é essa tricoline que tem um barrado na lateral dela. Eu tinha mais ou menos 1,5 m dessa tricoline, mas eu resolvi separar 60 centímetros para usar para fazer o cropped. Nessa parte que tem o barrado, eu vou fazer a parte de baixo da minha blusinha, então eu vou ter que usar o comprimento do meu tecido para ser a largura da minha blusa. Então, para começar a cortar o meu cropped, eu vou dobrar o meu tecido e vou dobrar também a minha blusinha que eu vou usar como molde. E vou colocar minha blusinha em cima do tecido de forma que esse barrado fique na parte de baixo do meu cropped. Como eu vou fazer um cropped, ele é mais curtinho, eu já dobro um pedacinho da minha blusa ali na barra para deixar no comprimento certinho que eu vou querer. E eu vou dobrar também uma partezinha do decote para ficar mais fácil na hora de eu cortar também. E eu já vou começar a cortar a parte da frente. Eu começo cortando o decote, eu fiz o decote um pouco mais largo para ficar mais abertinho para passar pela cabeça. No ombro também eu deixo um dedinho de margem de costura. Na manguinha também eu já cortei deixando um espacinho para fazer a bainha, a minha manga ficou mais curtinha. E na hora de cortar a lateral, desde debaixo do braço até a lateral do cropped, eu gosto sempre de aumentar 2 a 3 dedinhos ali na lateral, porque essa blusinha que eu uso como molde de malha. E o meu cropped é de tecido plano e eu quero também que ele fique mais larguinho. E na parte de baixo eu também deixei um espaço para fazer a bainha. Essa então é a minha parte da frente. Para cortar a parte das costas eu dobrei outra parte de tecido. E na hora de posicionar a parte da frente, que eu vou usar como referência para cortar a parte das costas, eu prestei atenção para ficar bem contradinho esse desenho do barrado que tem no tecido. Então eu coloco direitinho a parte da frente dobrada em cima da dobra do tecido. E vou começar a cortar. O meu decote eu sempre faço mais alto, então eu subi ali o decote o tanto que eu queria. E também na parte do ombro eu sempre faço 2 dedinhos a mais. O restante, que é a barra da manga e a lateral da blusa, eu cortei igualzinho a parte da frente. Eu vou parar o corte por aqui, porque eu vou começar a costurar agora a minha blusa. Eu vou colocar as duas partes, frente e costas, direito com direito, e vou fazer uma costurinha fechando os ombros. É só fazer uma costurinha no ponto reto normal e depois passar um zigue-zague na beiradinha do tecido para não desfiar. Agora que eu já fechei os ombros, eu vou cortar a gola da minha blusa. Para isso eu peguei um pedaço de papel que daria para eu fazer o desenho todinho dessa gola. Dobrei ele ao meio. Depois eu peguei a parte da minha blusa que eu já costurei e deixei ela bem aberta pelos ombros. Depois eu dobrei ela no meio, então vai ficar a parte da frente dobrada ao meio e a parte das costas dobrada ao meio. Feito isso, eu peguei a dobra da minha blusa e coloquei direitinho na dobra do papel e fiz o desenho contornando direitinho o decote todinho da minha blusa. Aí é só cortar essa parte que a gente desenhou. Agora eu vou fazer o desenho da minha gola. Eu fiz o desenho aí com 6 centímetros de altura, bem redondinho por toda a volta. Então, é só marcar pontinhos de 6 centímetros saindo dessa parte que a gente já desenhou. E depois unir todos os pontinhos formando um desenho arredondado. Agora eu vou fazer o desenho da parte final da minha gola, que vai ficar na frente um pouquinho deslocada para a lateral. Então, ela vai ser abertinha nesse ponto. Eu já marco também.
e depois eu corto ao redor de toda a gola, inclusive nessa aberturinha. Para cortar minha gola no tecido, eu vou usar 2 partes de tecido, então eu deixei meu tecido dobrado aí para ficar já as 2 partes. E aí eu coloco o meu molde em cima desses 2 tecidos e vou cortar. A parte interna da minha gola eu não preciso deixar margem de costura agora, porque eu fiz ela como referência no decote da minha blusa, que já tem margem de costura. Mas eu vou precisar adicionar aí um dedinho de margem de costura na parte de fora da minha gola todinha. Então, na parte de fora do círculo todinho, eu acrescento um dedinho de margem de costura. No finalzinho da minha gola, que é onde vai ficar ali do lado, eu só reparti o tecido, porque quando a gente for costurar, aí vai diminuir um pouquinho e vai dar o desenho certinho que eu vou querer. Então, agora eu vou costurar a minha golinha, é só colocar as 2 partes dela direito com direito e passar uma costurinha nessa partezinha aberta que a gente deixou e em toda a parte de baixo da golinha, que nada mais é do que essa parte de fora do círculo. Então, a gente passa uma costura nessa parte aí todinha e depois é só desvirar a golinha e passar a ferro para ela ficar bem assentadinha. Para costurar a nossa golinha na nossa blusa, a gente vai abrir a nossa blusa pelos ombros, deixar ela bem abertinha. E a gente vai colocar a golinha simplesmente em cima, colocando aquela aberturinha que a gente fez no lugar certinho que a gente quer que ela fique. Perceba que essa golinha a gente já vai colocar em cima do direito da blusa, da forma como a gente vê ela mesmo quando tá pronta. Então, passa uma costurinha aí na máquina para prender essa golinha do jeito que ela tá. Para fazer também o acabamento, é só cortar uma tirinha de tecido na diagonal dele, com mais ou menos 3 dedinhos de largura e um comprimento que dá pra gente cobrir todo o decote. E agora a gente pega a tirinha de viés que a gente cortou e vai fazer o acabamento dessa parte aí. Eu comecei a colocar o meu viés pela metade do decote das costas. Eu deixo sempre um dedinho ali pra unir depois o viés e eu vou costurando em volta de todo o decote até chegar de novo nessa pontinha. O que sobra eu corto as pontinhas e aí eu costuro direito com direito para fechar o viés. Depois que termina de fazer essa costura, a gente faz picotinhos na sobra de tecido, para na hora de desvirar ficar tudo certinho. Agora eu vou jogar esse viés todinho para dentro, então eu vou empurrar ele todinho para o avesso da blusa. E no pezinho dele eu dobro uma pontinha e passo na máquina ao redor de todo ele para ficar bem fechadinho. Na hora de fazer essa costura é importante você jogar a golinha para um lado, para que na hora de costurar você não acabe costurando a golinha junto. Então a gente costura o viés só na parte da blusa e deixa a golinha de fora. Essa parte que é mais específica já tá pronta, agora a gente precisa só fechar as laterais da nossa blusa. Fecha então as laterais passando a costurinha reta e também no zigue-zague. Depois a gente faz bainhas na manga e também na parte de baixo. No meu caso aqui eu fiz uma bainha bem fininha, eu dobro meio centímetro pra dentro e depois mais meio centímetro. E passo uma costurinha reta normal, finalizando então as bainhas, não tem segredo nenhum. Pra fazer o meu lacinho da parte da frente, eu cortei uma faixinha com 50 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura. Então eu dobro essa faixinha ao meio, colocando ela direito com direito. E fechei ela tanto nas pontas quanto na lateral todinha que tá aberta, deixando só um espacinho para fazer o desvire depois. Para desvirar, a gente pode usar um lápis e é só empurrando o tecido para dentro para poder conseguir desvirar até chegar na parte aberta que a gente deixou. Desvirar essa faixinha, a gente passa a ferro também para ela ficar bem assentadinha. Fecha aquele espacinho que ficou aberto com pontinhos à mão. E depois eu peguei o meio certinho dessa faixa que eu acabei de costurar e coloquei ela na parte do meu decote onde termina a minha golinha. Eu passei uma costurinha na máquina reta mesmo, prendendo essa faixinha no sentido vertical dela. E depois é só dar um nó e fazer um lacinho que esse detalhe nosso tá pronto. Não só o nosso detalhe tá pronto, como também a nossa blusa tá prontinha.
Então, gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse cropped, como eu disse, ficou um estilo bem romântico, bem vintage. Eu gosto muito desse estilo, mas você pode escolher outros tecidos que não tenham essa estampa e aí vai adequar o estilo de vocês. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Se você não usa cropped, dá pra fazer esse mesmo modelinho um pouco mais compridinho também. E é aquilo que eu sempre falo, às vezes você gostou da golinha, mas não gostou do estilo de manga, então muda aí o estilo de manga. Faz do jeito que você achar melhor, do jeito que mais combina com o seu estilo e eu tenho certeza que você vai gostar. Uma coisa que eu preciso falar com vocês é que eu não fiz abertura nas costas, mas ela não ficou difícil de vestir porque o decote dela é bem larguinho, então dá pra vestir perfeitamente, não tem nenhum problema. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clique bastante em curtir, compartilha para os seus amigos, convida essa galera toda para vir costurar com a gente. Me siga nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo também tá o link para minha lojinha de moldes, que já tá no ar. Já tem alguns modelinhos, mas eu vou abastecer ela com mais modelinhos. Então dá uma olhada lá e se cadastre também na lojinha para receber as novidades, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!